Na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. É isso mesmo, mais entrevistas aqui para você. Rádio Voz Amiga nas eleições 2026 é democracia, é imparcialidade, é apartidarismo. É aqui na Rádio Voz Amiga. Estarei conversando com o candidato a deputado estadual aqui por Mato Grosso do Sul e também vereador da capital, Herculano Borges. Olha, lembrando, antes de eu estar passando os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para o candidato fazer os seus cumprimentos, lembrando você que é ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, já conhece como funciona as entrevistas aqui, ao vivo na rádio, no site, no portal do Radiosnet, outras plataformas. Nós estaremos gravando essa entrevista, na sequência estaremos disponibilizando em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. Vamos estar cumprimentando o candidato e vereador aqui da capital. Bom dia, vereador, bom dia, candidato. Bom dia, João, bom dia, amigos da Rádio Voz Amiga. Alegria poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né, bater um papo, falar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas bandeiras. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, com a sua grande audiência também. Isso, como eu disse na apresentação do senhor, o senhor é vereador aqui da capital e também agora candidato a deputado estadual. Eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor para os nossos ouvintes. É isso mesmo, João. Eu sou vereador aqui em Campo Grande, já é o meu terceiro mandato de vereador. Fiquei na Câmara Municipal de 2008 até 2016, 2013, um breve intervalo. Naquele momento que estava sendo discutido o Estatuto da Juventude, fiquei como secretário de Juventude aqui do Mato Grosso do Sul, momento importante da história da juventude no Brasil, participei desse momento. Em 2017 e 2018, assumi a cadeira de deputado estadual aqui do Mato Grosso do Sul. Eu era primeiro suplente da nossa coligação, assumi 17 e 18. Em 2018 fui reeleito deputado estadual, ficamos na Assembleia Legislativa até 2022, aí novamente fiquei de primeiro suplente. Aí o governador Eduardo Rido me convidou, como eu sou profissional de educação física, sou amante do esporte, né? Sou gestor no esporte também, fiquei como presidente da Fundação de Esportes do Mato Grosso do Sul por 1 ano e meio, e na sequência saí candidato a vereador em Campo Grande 2024, estou agora completando aí o segundo ano de mandato, me colocando novamente à disposição do eleitor de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul nessa vaga aí, para voltar à Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Candidato, o senhor disse aí, enfatizou aí na apresentação do senhor, o senhor já foi deputado, né? O senhor já foi deputado e agora o senhor está colocando novamente o nome do senhor à disposição da população. Por que o que o levou o senhor está novamente colocando o nome do senhor à disposição aí como candidato a deputado estadual? Então, ficou aquela sensação, né, João, que algo precisava ter um encaminhamento, uma sequência. Eu acredito que quando nós saímos da Assembleia em 2022, né, não fomos reeleitos por uma questão de coligação, né? Na verdade, nós tivemos uma votação muito boa, fui o 18º deputado mais bem votado naquela eleição, por conta de coligação, de coeficiente eleitoral, ficamos fora, né? A regra do jogo, nós estamos sempre nos submetemos à regra do jogo, então ficamos fora e ficou aquela sensação, sabe, de trabalho interrompido. Então a minha iniciativa de voltar à Assembleia Legislativa para dar sequência, né? Já que no ano que nós finalizamos ali o mandato, naquela legislatura, em 2022, deixamos de dar sequência a muitos projetos, como o trabalho que a gente faz no terceiro setor,
para atender a criança, a juventude, né, a terceira idade também, com ações de esporte, levando inclusão social, oportunidades, disciplina, orientando essas crianças, jovens no bom caminho, contra as drogas, contra a criminalidade. Para vocês terem uma ideia, os projetos que nós apoiávamos ali em todo o estado atendiam mais de 5.000 crianças, jovens e adolescentes. Então esse trabalho foi interrompido e durante esse período agora eu tenho recebido muitas ligações, né, dos nossos parceiros de Campo Grande e de todo o estado, me pedindo para ser candidato novamente a deputado estadual para que a gente pudesse dar sequência nesse trabalho. Também na questão da promoção à proteção à infância, já que nós tivemos uma alegria, né, de ser autor do maior projeto de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi o Maio Laranja, uma lei que nós fizemos aqui no Mato Grosso do Sul em 2017, que se tornou referência nacional nesse tema, né? Muitas crianças sendo salvas de serem vítimas de abuso sexual quando participaram das nossas palestras, das nossas ações que nós realizamos em todo o Mato Grosso do Sul. E esse trabalho foi tão grandioso que atingiu todo o Brasil, como eu já falei, se tornando uma lei federal, levando orientação para as crianças, capacitando a rede de proteção à infância, capacitando as escolas, os clubes de mães, as associações, para saberem abordar esse tema, levando prevenção ao abuso sexual infantil e também levando pós-venção, né, tratamento das crianças que já foram vítimas de abuso, até adultos, né, que foram vítimas de abuso na infância, que muitas vezes leva essa marca aí para a vida toda. Então, nós queremos dar sequência em todo esse trabalho. Nós estamos fazendo isso aqui a nível Campo Grande, mas nós precisamos ampliar. E na Assembleia Legislativa nós teremos um espaço mais amplo e com uma estrutura melhor para fortalecer essas bandeiras, fazendo a boa política, representando pessoas, né, usando o esporte como ferramenta de inclusão social, oportunidades também, fortalecendo a questão da família, que eu tenho dito que é a principal bandeira, né, a principal célula da sociedade é a família, porque se a pessoa não está bem na família, ela vai mal também nas outras áreas, né? Quando um trabalhador sai para trabalhar e sabe que o seu filho está num ambiente seguro na escola, com segurança pública, sabe que o filho está aprendendo na escola o beabá, não está sendo doutrinado, por exemplo, na questão da ideologia de gênero, aquela ideologia que fala para o menino que ele pode ser menina, que a menina pode ser menino. Então isso tudo, nós combatemos isso, até tirando do Plano Municipal de Educação essas pautas ali pela Comissão de Educação, lá na Assembleia Legislativa também trabalhando para tirar essa pauta do Plano Estadual de Educação. Então o nosso trabalho basicamente é isso, representatividade, representando Campo Grande, representando as pessoas, o terceiro setor, a infância, a juventude, um trabalho muito forte também que nós queremos ampliar para todo o estado, a questão da terceira idade, né, levando qualidade de vida através do esporte. Nós temos um projeto aqui em Campo Grande que chama Vida Plena, né, que leva a saúde física, emocional, espiritual para a terceira idade. Essas pessoas precisam de atenção, muitas vezes estão sozinhas em casa, sem o apoio familiar, e esses projetos de convivência fortalecem o vínculo afetivo, ajudam na saúde emocional, na saúde física. Nós damos atividades esportivas, né, para que os idosos possam participar. Então, eu podia falar muita coisa que me motivou a voltar à Assembleia Legislativa, mas aí estão algumas das questões que me incentivaram, né, a colocar novamente o nome para disputar essa cadeira na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo, minha amiga. Estamos ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, nas eleições 2026. É apartidarismo, é democracia, é imparcialidade aqui na Rádio Voz Amiga. Candidato, vamos estar abordando alguns tópicos aqui, começando com saúde, candidato. O senhor tem projetos? Como o senhor vê a área da saúde aqui no estado? Então, quando a gente fala de saúde, nós temos que saber que existe um contexto, né? Tripartite é município, estado, governo federal. Então existe um percentual mínimo de investimento de cada um desses entes. O deputado, o parlamentar, né? Ele não tem muita
muita força para definir questões estruturais, né? O que a gente pode fazer como deputado? É enviar emendas para fortalecer ações dos municípios, entidades que trabalham com saúde, porque quem toca a saúde é o executivo, né? Municipal, estadual e federal. Então, uma coisa que eu tenho defendido, a questão da regionalização da saúde, porque Campo Grande acaba sendo esse ente que recebe os pacientes, vamos dizer assim, de todo o estado, né? Inclusive aqui da Bolívia, do Paraguai, em todo o estado. Então, se cada dia mais o estado regionalizar, fazer com que as pessoas não precisam se deslocar lá da ponta do estado para vir aqui para a capital, isso vai desafogar as nossas instituições de saúde, a Santa Casa, o Hospital Regional, Hospital Universitário, enfim, as nossas UPAs, para atender a comunidade aqui de Campo Grande, a comunidade aqui da região, e que só viessem aqui para a capital os casos mais extremos. Então eu percebo até o esforço aí do governo do estado, do governador Eduardo Riedel, de fortalecer isso. A gente percebe aí fortalecimento dos hospitais regionais. Então é uma demanda que eu sempre tenho procurado trabalhar. Mas mais do que isso, como parlamentar, né, e como cidadão, eu tenho procurado incentivar na prevenção às enfermidades, né? Porque quando você leva uma criança, um adolescente, um jovem para praticar esporte, você está fazendo com que ele tenha uma vida mais saudável. Quando você trata uma pessoa da melhor idade levando atividades físicas, ela vai ter mais tempo de cuidar da saúde, não da doença, né? Como já dizia a nossa vozinha, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, eu gosto de trabalhar muito nessa questão da prevenção às enfermidades. E é claro, procurando, através do mandato de deputado, enviar emendas para instituições que realmente trabalham com a saúde e fazem o trabalho aí no terceiro setor, e até mesmo alguns municípios, quando preciso, da nossa intervenção com as emendas parlamentares, nós temos dado uma atenção especial para essa área também. Candidato, e a educação, candidato? Educação, para mim, é o fundamental para a formação do caráter, né, de uma criança. O que eu tenho batido muito é para que a escola seja escola, para que a escola fortaleça os vínculos com a família, né? Porque, na verdade, a família muitas vezes tem terceirizado a educação para a escola. Então, eu sou a favor de que haja essa interação para que um complemente o outro e a escola possa realmente ensinar o beabá. Eu tenho brigado muito para que questões ideológicas não fiquem fora do quadro de disciplinas, vamos dizer assim, né? Porque lá a escola tem que ensinar o beabá, não ensinar ou desensinar, né? Vamos dizer assim, ideologia de gênero, por exemplo. A escola está com uma responsabilidade muito grande e às vezes não consegue fazer o arroz com feijão e está querendo entrar numa esteira que seria responsabilidade da família, como na questão da orientação sexual, por exemplo. Então, a escola, a educação deve ser tratada com responsabilidade, os professores precisam ter condições de trabalho, o administrativo escolar precisa ter condições de trabalho para que eles possam ter estrutura para ensinar os nossos filhos, né? Eu tenho uma lei que eu fiz aqui em Campo Grande e depois ajudei na questão estadual também, que é a lei de reparação de danos no ambiente escolar, que devolve a autoridade para o professor. Ela também faz com que os conflitos na escola sejam resolvidos dentro da escola, não numa delegacia, por exemplo. Como que é essa lei? O professor aqui das escolas, o diretor das escolas municipais de Campo Grande, ele tem, por legislação, garantido o direito de julgar, vamos dizer assim, as penalidades da escola no ambiente escolar e dar as penalidades inerentes àquela dose, daquele ato infracional, vamos dizer assim. Por exemplo, se um aluno pichou a parede, ele vai ter que pintar a parede. Se ele quebrou uma carteira, ele vai ter que consertar. Se ele sujou, ele vai ter que limpar. Então é até um método muito utilizado, inclusive, em países desenvolvidos como o Japão. Você pode observar que na escola do Japão, a criança que cuida do seu material, ela que zela, ela ajuda na limpeza.
E muitas vezes aqui no Brasil isso não acontece. Então essa lei que eu tenho, reparação de danos no ambiente escolar, que ficou conhecida como Lei Arfuche, né? O nosso procurador de justiça, que já desenvolvia esse trabalho na promotoria dele. Então nós fizemos na forma da lei para restituir a autoridade do professor, do diretor e também para orientar o aluno, dizendo que ele não pode simplesmente chegar lá, vandalizar, quebrar tudo e ficar por isso mesmo. Ele tem que ser penalizado por aquilo que ele faz. Então acredito muito a educação simples, né? Ensinando o beabá, a matemática, a geografia, a história, deixando questões ideológicas para o ambiente familiar, não para a escola. Então eu acredito muito nisso e eu acredito que a educação precisa receber esses investimentos, né, o fortalecimento do professor, do administrativo, para que ele possa ter condições de trabalho. Candidato, falando o senhor na apresentação do senhor, o senhor falou que o senhor é da área esportiva também, do esporte, e nessa área, nessa pauta do esporte, da cultura, do lazer, como que o senhor vê o Estado aqui, Campo Grande, o Estado, nessa área de cultura, de lazer, de esporte? Tá, o senhor tem projetos também para essa área? Então, eu acredito que precisa ter um investimento maior, né? Campo Grande, para vocês terem uma ideia, não investe nem 1% no fomento ao esporte. Então, o esporte, ele precisa ser levado mais a sério, porque até eu deixei um legado lá na Assembleia, João, que nenhum deputado estadual podia enviar emenda para o esporte, até o ano de 2022. E naquele momento, eu pedi uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja e o então secretário de governo Eduardo Riedel, que hoje é governador de estado, pedindo uma agenda para falar desse tema, né? Porque o deputado estadual ele podia enviar emenda para saúde, para educação, para assistência social e para segurança pública, mas não podia enviar para o esporte. E aí eu perguntei para o governador e para o secretário Eduardo Riedel naquela oportunidade sobre se o esporte é educação. E eles disseram que sim. Esporte é saúde? Esporte é saúde. Esporte é assistência social? Esporte é assistência social. E esporte ajuda na segurança pública? Esporte ajuda na segurança pública. Eu falei, e por que o deputado não pode enviar emenda para o esporte? Aí o governador Reinaldo Zambuja, naquele momento, ele entendeu essa demanda, pediu para que o secretário de governo, Eduardo Riedel, pudesse viabilizar uma forma de nós enviarmos emenda. Então, naquele momento, nós enviávamos ali via assistência social para fazer o atendimento do terceiro setor, né, que trabalham, né, nessa demanda aí lá na periferia, lá no bairro, instituições que tiram do bolso para atender a comunidade e muitas vezes não tem essa valorização e também, né, para o esporte de rendimento. Então, a partir daí, depois desse período, inclusive, infelizmente eu não fui beneficiado porque eu não fui reeleito naquela oportunidade, mas hoje os deputados estaduais podem enviar emendas para o esporte para fortalecer aí o trabalho de quem faz esporte, de quem produz, porque, como eu falei, o esporte, quando uma criança está praticando esporte, ele não está cometendo delitos na rua, não está envolvendo com prostituição, com tráfico de drogas, com criminalidade. Ali o esporte, a criança aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a ter disciplina, aprende a respeitar o adversário, disputar, né? Trabalhar para ganhar, mas se perder, saber perder também. Então o esporte é tudo de bom, é uma das minhas principais bandeiras, é o fortalecimento do esporte. Então é uma briga que eu tenho para que o governo, eu vou continuar brigando sobre isso, para que haja mais investimento para o esporte, para trabalhar no esporte de base, no esporte social, desporto escolar, desporto universitário e também o desporto de rendimento, que é as modalidades, né, os nossos atletas que representam Campo Grande e Mato Grosso do Sul, eles precisam ter essa atenção especial por conta do Estado. E também é uma forma, né, que é uma briga aí que nós temos, né, inclusive nós fizemos uma audiência pública na época, eu e o deputado Barbosinha, que depois se tornou vice-governador do Estado, para dar uma mexida na lei de incentivo ao esporte, para que a empresa que possa investir no esporte tenha condições de ter uma renúncia, através dessa renúncia possa ter um benefício, descontando aí nos impostos estaduais, né? Então, eu vou continuar batendo nisso no próximo mandato, Deus abençoando que nós viemos a vencer, nós vamos trabalhar nisso e tentar convencer aí o Executivo Estadual, abrir condições para que o empresário que invista no esporte possa
também ter essa renúncia, né, possa abater nos seus impostos estaduais. Então, eu acho que eu fiz um parâmetro aí da importância do esporte e aquilo que eu tenho procurado fazer para valorizar essa pauta que é tão subestimada, não só no Mato Grosso do Sul, até no nosso estado. Eu estive ali na Folha Esporte, o nosso estado, até comparando com outros estados, investe bem, mas precisa mais, né? Precisa mais e nós vamos continuar brigando por isso. Estamos ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, você que está acompanhando pela rádio, pelo site, pelo portal do Radiosnet e você também do YouTube, hein? Você que está nos vendo em outro momento, em outro horário pelo YouTube, não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Candidato, falando sobre segurança pública, candidato, infelizmente aqui no estado, aqui em Campo Grande, ultimamente está acontecendo muitos casos de roubos e também entrando na questão de feminicídio. Roubos, assaltos, mortes, a questão de feminicídio também. Como que o senhor vê essa questão da segurança pública e a questão da proteção às mulheres também no caso de feminicídio? Pois é, infelizmente o nosso estado ele tem alguns índices aí que são alarmantes e o nosso estado lidera negativamente. Por exemplo, o que me fez criar uma lei do Maio Laranja, que é o meio de combate ao abuso sexual infantil. Porque quando eu assumi na Assembleia, eu percebi, através dos números, que o nosso estado era o número 1 nas denúncias do Disque 100. Então eu falei, então tá tendo muito caso de abuso sexual infantil. Aí depois, nosso estado também meio líder aí, pontuando lá em cima, infelizmente, no quesito suicídio, né? Na questão suicídio. Aí tem o Setembro Amarelo que trabalha essa pauta. E outra questão que Mato Grosso do Sul, infelizmente, lidera é a questão do feminicídio, a violência contra a mulher. Então, é muito complexo tudo isso, mas, como eu disse, eu gosto de trabalhar muito na prevenção. Nós precisamos trabalhar na mentalidade dos nossos filhos, né, das crianças, dos adolescentes, na escola básica, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, na questão do respeito à mulher, combate à violência, mas isso aprende mudando a concepção do entendimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem que muitas vezes cresceu vendo o pai violentar, bater, abusar da mãe, inclusive, ou mesmo tirar a vida da mãe. Então, primeiro ponto, trabalhar muito nessa questão da educação, né? Mostrando que o homem tem que respeitar, tem que valorizar a mulher e não pode ter nenhum tipo de violência, usando de força contra a mulher, que é o sexo frágil, né? E precisa do nosso respeito. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao nosso estado, quando nós tratamos aí, em comparação com outros estados, até questão de criminalidade, a nossa capital é inferior aos grandes centros, né? Mas algo que precisa ser feito é fortalecer a questão das fronteiras, uma parceria que tem que ser com o governo federal. O governo federal também, acho que a nossa bancada federal precisa brigar para que os presos que vêm dos outros estados aqui para o sistema carcerário também, o governo federal possa restituir esse valor, porque são por conta dos presídios de segurança máxima que recebem esses presos de outros estados, precisam receber, o Mato Grosso do Sul precisa ser restituído por isso. Isso não acontece. Até para que haja um fortalecimento nas fronteiras, né? Para que entre menos... Aqui nós estamos divisa com a Bolívia, divisa com o Paraguai, com outros estados, e aqui é um corredor. Então precisa ter um aparelhamento aí das fronteiras para evitar que entre mais droga, que entra os contrabandos, né, os ilícitos aqui no nosso estado. E uma questão é de fortalecer e de valorizar os nossos policiais. Nós temos a melhor polícia civil do Brasil, nós temos a melhor polícia militar do Brasil, são homens valorosos, né, que são bem comandados. E eu me lembro que no último governo do Reinaldo Zambuja receberam muitos equipamentos, muitas viaturas, fortaleceu tudo isso, promoções, mas uma forma de valorizar melhorando a questão do salário, né, do policial, para que ele possa ter condições, né, de fazer o seu trabalho, de sair da sua casa para proteger
a sociedade, colocando um efetivo maior, mas isso aí, como eu falei, depende muito do executivo e a parte que nós procuramos fazer na prevenção, né, da criminalidade, trabalhando com o jovem, deixando esse jovem longe das drogas, da criminalidade. Eu acho que se nós conseguirmos investir muito nisso, eu volto a dizer que a prevenção vai ajudar a diminuir esses índices alarmantes de criminalidade aqui no nosso estado. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Então, eu tenho até me colocado, né, como deputado da família, né, o parlamentar da família, vereador da família, porque eu acredito muito que a família ela é a principal célula da sociedade. Então, minhas bandeiras, fortalecimento da família, usando o esporte como ferramenta de inclusão social e de oportunidades. Proteção à infância, fortalecimento da terceira idade, atividades para cuidar dos nossos amigos da terceira idade, fortalecimento do terceiro setor, porque quem são os integrantes do terceiro setor? São as associações, os clubes de mães, os clubes esportivos, as associações culturais, que estão lá na periferia, muitas vezes, fazendo o trabalho que o poder público não consegue fazer, atendendo as pessoas, dando atenção, entrando nas casas, trabalhando nas praças, nos clubes, né, nas associações, como eu falei, as ONGs. Então, eu acredito muito nessas áreas que eu falei. Então, se a gente conseguir fortalecer essas bandeiras, eu acredito numa sociedade mais justa, mais igualitária, e é isso que eu tenho trabalhado. Então, fortalecer a família, usando o esporte como ferramenta de inclusão social, fortalecimento do terceiro setor e proteção à infância, principalmente na questão do combate ao abuso sexual infantil. Junto com isso vem a questão do feminicídio, né? Porque muitas vezes a área que mais é prejudicada é a mulher e a criança. Então, nós precisamos ser voz daqueles que não têm voz, principalmente quando se trata de mulher e de criança. Olha, eu conversei aqui com o candidato a deputado estadual aqui por Mato Grosso do Sul e vereador atual aqui na capital, Herculano Borges. Nós abordamos alguns tópicos aqui: saúde, educação, esporte, cultura, segurança pública, falou também sobre feminicídio, também citou as suas bandeiras de defesa, mas eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga à disposição do senhor, candidato. Caso tenha algum outro tópico que nós não abordamos, mas o senhor acha importante estar passando para a comunidade, fica à disposição, candidato. Bom, primeiro agradecer o convite, me senti muito honrado de poder estar aqui conversando, né, com a sua grande audiência, deixar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui em Campo Grande também, todo o estado, e no Brasil, né, no Brasil e no mundo, né, através da internet. A gente sabe da adesão aí do público ao seu trabalho, João, então parabéns, continue levando informação, né, como você mesmo frisou aqui várias vezes, a informação imparcial, né, verdadeira, e eu gosto muito da imprensa que faz esse trabalho. Não é aquela imprensa que trabalha só para denegrir a imagem, né, como tem muitos, só mostra o lado negativo. E você tem mostrado as virtudes também, porque na política tem pessoas honradas que trabalham e que dispõem do seu tempo, da sua energia para atender a sociedade. Então, parabéns por isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar a maioria dos temas, até para não ficar algo muito maçante, muito cansativo. Eu quero convidar que você nos siga aí, se conecte no nosso trabalho ali nas redes sociais, no @Herculano Borges, com H, Herculano Borges com H, lá no Instagram e também no Facebook. Ali tem mais informações do nosso perfil, mas basicamente é esse, né? O Herculano é um homem que é temente a Deus, casado, pai de um casal de filhos, que acredita na família, que acredita na boa política e tem se disposto, né, a servir a sociedade. Então, eu acredito que o homem público precisa servir a sociedade. Então, eu estou disposto a isso. E é por isso que, mais uma vez, estou colocando meu nome para ser candidato, né? Na verdade, eu já sou candidato para ser deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. Então, se você ainda não tem compromisso e você se identifica com as nossas pautas, eu quero convidar você para estar conosco, né, nessa caminhada de volta à Assembleia Legislativa. Então, ali nas nossas redes sociais tem o nosso número. Eu não sei se eu posso falar o meu número aqui. Posso falar, João?
Então o João está dando o ok aqui, o nosso número, sou do Partido Republicanos, é o 10, e o 888, que é o número do recomeço, né? Eu gosto muito de números, então nós estamos recomeçando a nossa trajetória rumo à Assembleia Legislativa, então nosso número é 10888, o deputado Herculano Borges, a força da família do esporte, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Estamos ali na Câmara Municipal à disposição para servir a sociedade. Terças e quintas, sessões ali, estamos desenvolvendo nosso trabalho normalmente. E no contraturno, à noite, no fim de semana, na madrugada, nós estamos trabalhando na nossa candidatura a deputado estadual. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Olha, eu agradeço o candidato, agradeço a você, amigo ouvinte. Lembrando, hein, essa entrevista está ao vivo na rádio, no site, no aplicativo, no portal do RádioNet e outras plataformas. Estamos gravando, daqui a pouco já estaremos disponibilizando em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. A Rádio Voz Amiga com imparcialidade, apartidarismo e democracia. Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. Travou a língua aqui. Algo mais o senhor queira acrescentar, candidato? Obrigado, só agradecer mesmo, desejar aí uma boa semana e parabéns à nossa capital, né? Amanhã, dia 20, depois da manhã, na verdade, quarta-feira, 26 de agosto, nossa capital, a morena mais linda do mundo, tá ficando mais experiente. Que Deus abençoe a nossa capital com paz, prosperidade e abençoe todas as famílias que moram aqui. Agradeço, candidato, agradeço a você, amigo ouvinte. Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você.